Nós vamos esperar o pessoal entrar para começar hoje. Faltam 2 minutos para a gente começar. Pera. Já tá ouvindo? Já, mãe. E aí, galerinha, vamos chegando, galerinha. Vamos chegando, vendo e compartilhando. Vamos lá. Vamos que vamos. Já entrou um já. Valdeci, Pai do Senhor, varão. Pai do Senhor, varão. Compartilhe. Vamos compartilhar. Compartilha aí que já vai começar a nossa live. Tira a mão daí. Compartilhe. Sérgio, Valdemir, Renata Silva. Vamos olhando e compartilhando para os seus amigos também ouvirem aquilo que a gente vai dizer. Foram vocês que escolheram. Segura aí que o negócio hoje vai ficar estreito. Vamos ler esse aqui ou outro? Pode os dois? Não pode ler os dois. Também. A gente lê um nessa frente. Thaís, Laudelino, Madalena, Sérgio. Cici, Vai tudo bem, Cici? compartilhando. Cici? É. E aí, Cici? Rapaz. Renata Silva, Pai do Senhor. Renata Silva. Um minutinho a gente já vai começar, pessoal. Ih, já é 11 horas. Senhoras. Tem aquela música, né, que a gente vai começar cantando. Qual a música? Aquela é... Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Será que tá mesmo, pastor? Não sei. Será que abre mão mesmo? Será que você abre mão realmente dos seus planos, dos seus sonhos, pela palavra de Deus? Será que você está disposto a abrir mão de tudo pela palavra de Deus? Canta essa música, né? É, Essa pastor. música foi na nossa época uma música muito cantada e muitas pessoas Cadê a que nossa estão água? aí, Cadê a nossa água? Cadê a nossa água? Cadê? muitas pessoas que estão aí vendo com essa música. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida. Quantas vezes, né, as pessoas cantaram isso para Deus? Mas ainda não começamos a live. Vamos Ih, falar dos nossos patrocinadores. Sim. É, pastor Wilson. Pastor Wilson, ó, a blusa, Cozinha. ó, Oração. a blusa do pastor Mistério. Mistério. É, nossos patrocinadores. Foi o pastor Wilson que fez, mas quem E foi a Manu e o Thomas, esse daqui. que são os casais responsáveis pela nossa rede de casais. Valeu, Fruta e Manu. Vida. Valeu, Thomas. Manu, e toma. Deus abençoe vocês aí poderosamente. Obrigada. Glória a Deus. Vamos lá, pessoal. Sem mais demoras, vamos entrar na palavra de Deus. Você apresenta? É a palavra que libera. Eu sou o pastor Jefferson Rodrigues. Sou a pastora Raquel Nascimento. Nós somos pastores da igreja Fruto e Vida. Estamos lá todos os dias, às quintas e domingo, a partir das 19 horas do domingo, a partir das 19h45 nas quintas-feiras. Culto de avivamento aos domingos. Campanha às quintas-feiras Vamos lá. compartilhando, gente. A Vamos honra e compartilhando. glória do Senhor, segundo estudo da palavra. Você que está entrando aí, quiser estar compartilhando em nossos cultos lá, estejam conosco. Mas vamos falar da palavra de Deus, que é o que mais nos interessa nesse momento. Você vai compartilhando com os amigos aí esse assunto: vida com Deus ou... Hobby. Meu Deus. Vamos ver o que a palavra tem para dizer para nós a respeito disso? Vamos lá. Quero que você abra a sua Bíblia em Romanos, livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Versículo que eu gosto muito do livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 1, que vai dizer: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus
que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu queria começar essa live hoje e vou pedir à pastora Raquel para estar lendo sobre hobby. Explica para o povo aí, pastora, o que significa hobby. As pessoas praticam e não têm ideia do que é um hobby. Peraí. Explica aí, pastora, a palavra hobby. Peraí, vamos ver aqui que o Google, né? Ele decidiu sair na hora que eu preciso, mas já consegui. Aleluia. Segundo pesquisas profundas que nós fizemos aqui no Google. Profundo. Coisas profundas, difícil vai entrar no Google, botar lá no Wikipedia lá e ele vai te dar. E o hobby, né? É uma palavra que é uma palavra da língua inglesa, mas frequentemente usada na portuguesa, significa passatempo. Uma atividade que é praticada para prazeres nos tempos livres. O hobby não é uma ocupação a tempo inteiro. E tem como objetivo o relaxamento do praticante. Só relaxa. Mas a igreja foi feita para relaxar, pastora? Bom. Claro que não. Mas por que as pessoas vão para a igreja para relaxar? Porque, gente, mas assim, eu não consigo entender isso. Porque desde que eu me converti, eu entendo que estar na igreja é serviço. O soldado no quartel tem que trabalhar. Meu Deus. Pastora, deixa eu te fazer uma pergunta. As pessoas vão para a igreja para relaxar ou elas são relaxadas com Deus? Acho que as duas coisas. Acho que as duas coisas. O irmão chega atrasado, vou pastor, relaxar, é o quê? O irmão chega atrasado, é o quê? Misericórdia. O irmão esquece a Bíblia, pastor, é o quê? Não, isso daí, gente, não dá, né? O irmão vai para a igreja para ficar no celular, pastor. E, gente, aconteceu um negócio muito engraçado. Teve uma vez... Não é nada de membro não, tá? Pode deixar que eu não vou te expor aqui. Teve uma vez que eu tava na igreja. Não é agora não. Era lá na igreja do Japão. Lá na igreja do Japão. Na igreja do Japão. Japão. Lá na igreja a gente do Japão, serviu a Deus lá no Japão. Então. Foi muito engraçado. Por quê? Eu saí, fui pro banheiro. Quando eu voltei, eu vi uma pessoa de costas e pensei que era um conhecido, um membro da igreja. Aí quando eu fui falar com aquela pessoa, eu falei, rapaz, irmão. Eu falei o nome do irmão. Quando o irmão olha pra mim, ele olha pra mim, não era o irmão que eu achava. Era um visitante. E o pior de tudo, ele estava no Facebook hora da palavra. Meu Deus, Facebook na hora da palavra, conversando na hora do culto, o pastor pregando. Como eu amo. Como eu amo quando eu estou pregando, pastor, e as pessoas ficam de tititi na cadeira. Será que eles estão comentando sobre a Bíblia? Não, será que eles estão discutindo? Não. E irmão dormindo, pastora? O que a senhora acha? Não. Vai fazer o que na igreja? Não. Se você vai dormir? Não, dormindo. Só tem uma explicação. Ou a casa dele ou dela não é confortável, ou a pessoa está com demônio. Só pode. Pastora, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem formiga no banco da igreja? Não tem. Porque um tal de gente levantando o tempo todo, pastora, que eu não entendo. Por que isso? Eu também não consigo entender. Porque se for pro cinema, né, que a gente foi ver o último filme dos Vingadores, que eu não vou falar qual é 3h30, eu acho. 3h30, não foi, Gustavo, de filme que a gente viu? Qual? Dos Vingadores? Ultimato? Isso. Ou Guerra Infinita? 3h30, não foi, Gustavo? Qual? Ai, Gustavo, o último que a gente fez. 3h30. A produção quer saber muita coisa. 3h30. Fala aí, produção, quanto tempo foi de filme? Fala pro povo aí assistir. Vai lá, bota a cara aí. 3 horas, gente, de filme só no Vingadores Ultimato. Não era pra falar. Você aguentou, Letícia, ver o filme? Bota a cara aí, dá um oi pro pessoal. Eu tava quase já cansada hoje.
Vai lá, produção. Produção A dando gente apoio tá aí. fazendo A. Alguém levantava na hora do filme? Não. Não. Ninguém levantava, né? Mas por que 1h30 de culto todo mundo fica andando para um lado e pro outro? Eita. Paquerar na igreja. Igreja é lugar de paquerar, pastora? Claro que não. Misericórdia, tá pegando pesado hoje, hein? A gente tá falando do hobby, mas... Ué, mas é gente que faz hobby da igreja, pastora. Gente, Gente o que faz hobby hobby. é uma atividade relaxante. Pastora, eu já vi gente até jogando no celular na hora do culto. Misericórdia. Isso foi na igreja do Japão. Eu já vi isso Queima na igreja ele, do Japão. queima. Essa pessoa, será que ela foi para adorar a Deus? Será que ela foi para Tem que confiscar mesmo o celular, pastora Eu tô Jacira. pensando em confiscar, pastora Jacira, o celular, porque tá O visitante complicado. não dá, né? O visitante Mas não dá. o membro... Ah, do membro, né? É uma vergonha, né? Membro do pastor Jefferson não faz isso. É só na igreja do Japão. Mas vamos pregar para a igreja do Japão, que tem muita gente do Japão vendo hoje o nosso estudo. A palavra diz... rogo pelas misericórdias do Senhor que apresenta o seu corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Sacrifício vivo. A gente quer falar aqui, dentre muitas coisas que a gente falou, brincadeiras e tudo, e algumas até que são reais, a gente quer falar de apresentar o seu corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Ei, você se converteu para quê? Qual é o intuito da sua vida com Deus? Você já entendeu o que é a conversão e para que você vai à igreja? Para que você está em Cristo? Até porque o ir na igreja é o motivo pelo qual você é crente e por isso você vai na igreja. Você não vai na igreja para ser crente. O ir na igreja, eu acredito, né, e isso está dentro de mim, está ligado à nossa conversão. A gente vai para a igreja porque a gente é convertido. A gente está na presença do Senhor nos cultos porque a gente gosta de estar em comunhão, a gente gosta de praticar, servir, fazer a prática de estar em comunhão, em união. Então não é um favor que nós estamos fazendo para Deus, é uma necessidade. É a nossa necessidade. Está nas células, está indo nos estudos, está subir no monte, na campanha de oração. A leitura da palavra. Mas se for chamar para comer um churrasquinho, né, um passatempozinho para nossa carne, ó, a igreja do Japão lota. A igreja do Japão lota. Este é o culto racional de vocês e não se amolde aos padrões desse mundo. Pastor, eu vou te dizer uma coisa. Se alguns padrões desse mundo o crente se moldassem, alguns lá do Japão, eles iam parecer mais com Jesus do que com hoje, pastora. Porque, por exemplo, eu fui numa audiência esses dias, pastora. E cheguei lá, pastora, todo mundo bem vestido, os advogados de terno, todo mundo, né, no pano. Até quem estava sendo julgado lá estava bem vestido. Por que numa audiência, né, todo mundo vai bem vestido, ninguém vai de chinelo, ninguém vai de bermuda, ninguém vai de camiseta. E na igreja as pessoas acham que pode ir de qualquer jeito. Vem direto da praia e vai para a igreja, pastora. Fala aí um pouquinho sobre isso. Isso daí é complicado. Existe a necessidade que a gente entende, porque realmente tem pessoas que não têm condições, né, e ficam até com vergonha de irem para a igreja dessa forma, mas vai do jeito que você tá. Se você não tem condições, não estamos falando para essas pessoas, não. É verdade. Quem não tem, eu mesmo, quando eu me converti, eu não tinha saia, eu só tinha calça e bermuda. Então o que eu fazia? Eu usava minha bermuda para ir para a igreja. E com o tempo o Senhor, eu estava desempregada, com o tempo o Senhor foi me abençoando, e eu comprei 2 saias. Aí eu ia uma saia na quinta, a outra saia no domingo, para fazer revezamento. Só tinha 2 saias no início. Mas nós temos que dar o melhor. A vida com Deus, ela é baseada em vários requisitos. E um desses requisitos é você dar o seu melhor, não só com a sua vida, mas com o seu corpo, as suas vestes. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Então você tem que dar o melhor para o Senhor, independentemente do culto. Justamente. De quinta, de domingo, culto de estudo. Se você tem condições, você precisa fazer o melhor.
Meu irmão, minha irmã, o que a gente está falando aqui não é questão de julgamento pessoal sobre veste e doutrina de roupas e dessas coisas, mas a Bíblia está dizendo aqui de uma transformação, de uma renovação, de uma metanoia, de uma mudança de mente. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer logo nesse contexto que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas para você receber essa vontade de Deus na sua vida, você precisa andar segundo os padrões de Deus. Para você andar na vontade dele, andar na vontade. Receber aquilo pelo qual você tem recebido através da palavra, viver aquilo que você tem recebido através da palavra, você precisa ser moldado através da palavra. Você precisa andar como a palavra diz que você é. Você precisa ter agora a sua identidade em Cristo. Você precisa ter uma vida conforme os padrões bíblicos. Aqui eu já não falo mais para novos convertidos, não. Para pessoas que se converteram há pouco tempo, pessoas novas no Evangelho. Ei, calma, devagar, tá? Vai devagar, você vai entender aos poucos as coisas e você vai mudar sua vestimenta, sua forma de falar, sua forma de agir, sua forma de pensar, de acordo com o conhecimento. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade vai libertar. Mas e você, que já tem bastante tempo de igreja? Convertido há bastante tempo. Já diz que conhece a palavra. Muitas das vezes fala até: não vou no culto não, porque eu já conheço a palavra. Fique em casa. A nossa vida... Esqueci de falar isso, pastora. Crente que deixa de ir para a igreja para ficar na esquina, batendo papo dia de domingo à noite. Meu Deus. Tem até um corinho que fala... em vez de ir para a igreja, ele ficou parado na esquina. Que isso, varão? Vigia. Que isso, varão? Vigia. Vigia, varão. Tá perdendo tempo. Tá se moldando aqui, padrão. Você está se moldando ao padrão do mundo ou ao padrão de Deus? Se você diz que está na igreja, diz que é crente, diz que é servo de Deus, mas não quer se moldar ao padrão da palavra, qual é o objetivo? A vida com Deus, pastor Jefferson, ela não é um passatempo. Passatempo é um momento que você tira o hobby, né? O hobby é o passatempo. A vida com Deus não é um hobby. Ou você vive com Deus, ou você vive um hobby. E quem vive um hobby não vai viver a plenitude daquilo que o Senhor quer realizar na sua vida. Então não também venha reclamar com Deus que as coisas não estão acontecendo. Porque quem vive momentos com Deus vive milagres, vive prodígios, vive maravilhas, experiências no campo espiritual. Aleluia. Agora, quem vive um passatempo, quem vive um hobby, e vive uma vida onde a prioridade é a sua vontade, é a sua carne, são os seus prazeres, não tem como exigir de Deus algo, até sentir a presença dele. Muitas das vezes você entra na igreja, né? Você vai para o culto e você naquele dia todo não adorou o Senhor com louvores, não tirou um momento para orar, não tirou um momento com seus filhos, não se consagrou, não ficou ligado com o Senhor, porque na palavra de Deus o que é ligado na terra será ligado no céu. Então o teu pensamento com a metanoia, com a transformação de Romanos 12, precisa gerar atos, né, que a gente venha ver que essa pessoa ela está andando com Deus. Não tem meio termo. Quem está em cima do muro é do diabo. Não tem meio termo. Ou você anda com Deus e vive as coisas de Deus, ou você anda no hobby. E quem anda no hobby anda no superficial. Anda no natural. E o Senhor não nos chamou para viver o natural. O Senhor nos chamou para viver coisas sobrenaturais. E o Senhor te convida nessa noite a sair do natural. Mas para sair do natural, tem que deixar de ver a igreja, de ver os cultos, as células, as orações, a subida do monte como um hobby. E viver tudo isso é uma nossa necessidade, como a gente necessita de beber uma água, a necessidade de viver com Deus. Tudo isso que eu já falei, na igreja, na célula, orando, subindo um monte, são atos de pessoas que buscam a espiritualidade. É uma necessidade, é uma prioridade na nossa vida. Tem que ser, aliás, uma prioridade. Tem que ser uma prioridade, porque senão você realmente vai se tornar um crente que vive um hobby, vive um momento.
Viver um momento. E o momento, geralmente, é um momento muito passageiro. Você vive aquilo, vive aquele momento, sai da igreja e já esqueceu tudo que foi pregado. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Diante disso que a pastora está falando, Deus tem expressa necessidade de relacionamento contigo. Grava isso que eu estou falando para você. Deus tem expressa necessidade de ter um relacionamento com você. Você que está me ouvindo, você que está aí agora ligado, recebendo essa palavra, Deus quer ter um relacionamento com você. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Deus não pode ter um relacionamento contigo dentro do seu plano de vida natural. Um hobby não dá. Para Deus ter um relacionamento contigo, te mostrar a vontade dele que é boa, perfeita e agradável, te levar a coisas espirituais superiores, você precisa sair de um plano de vida natural e entrar no plano de Deus. A Bíblia diz que Deus é espírito, ou seja, Deus não tem como compartilhar um relacionamento com o homem num plano de vida natural. Mas quando o homem entra num plano de vida bíblico, num plano de vida espiritual, automaticamente ele encontra liberdade com Deus. É sobre isso que nós estamos falando com você essa noite. Uma liberdade. A Bíblia vai dizer que o homem natural, ele só discerne as coisas da carne, as coisas naturais, mas o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas. O que é um homem espiritual? Um homem espiritual é aquele Adão que Deus procurava ele todos os dias à tarde. E mesmo Adão estando cultivando as suas plantas, ou colhendo, ou fazendo qualquer coisa, ou tendo um momento com Eva, quando Deus chamava ele para um plano espiritual de diálogo, automaticamente Adão estava pronto, porque o primeiro Adão era um homem espiritual. E como um homem espiritual, todas as tardes, quando Deus o procurava para ter um momento de diálogo com ele, ele dizia: eis-me aqui, Senhor, estou pronto. Porque muitas das vezes a gente fala: você precisa ser espiritual, a pessoa fala: mas eu trabalho. Mas eu estudo. Pastor, mas a minha vida é muito agitada, mas eu tenho 2 filhos, eu tenho criança, eu tenho 5 filhos, eu tenho 50 filhos, eu tenho uma casa, eu tenho afazeres, eu tenho obrigação, eu faço comida, eu lavo roupa. Ei, você pode ser espiritual lavando roupa, cuidando dos seus 2, 5, 10, 50 filhos. Você pode ser espiritual trabalhando, você pode ser espiritual. Ser espiritual não é um estado de momento, não é um momento de culto. Ser espiritual é estar, andar na presença de Deus 24 horas por dia. Aí, pastora, sabe o que acontece? A pessoa passa o dia todo desligado. A semana toda desligada, pastora. Vivendo ao ermo, fica 10 horas no WhatsApp por dia e diz que não tem tempo para ler a palavra 5 minutos. Faz o que quer, fala palavrão, fala coisa feia, fala coisa que não deve, fofoca, mentira, vê novela da Globo, enche a mente de lixo, enche a mente de coisas que não são lícitas ou pelo menos não convém. Aí chega no culto, em 5 minutos de culto, a pessoa quer ter uma vida abundante com Deus, quer receber a plenitude da vontade de Deus. Vai conseguir? Aí não sente, não tem como. O que você está falando está justamente naquilo que eu ia falar aqui agora. Não tem tempo. Ou você vive uma vida com Deus, ou você vive um hobby. Quem vive um hobby nunca tem tempo. Nunca tem tempo. Não tem tempo, ora pouco, lê pouco a Bíblia, não jejua, não participa da obra de Deus, não evangeliza, não faz questão de ter uma vida cristã para agradar a Deus. E acabam sendo crentes do final de semana, crentes de domingo. Como diz pastor Jefferson, Crente café domingo, com leite. Café com leite. Café com leite. Mas isso tudo que nós estamos falando aqui, nessa live, é para a nossa reflexão. A decisão é minha, a decisão é sua, a decisão é de cada um de nós. E na Bíblia diz que o Senhor não tem o inocente, o culpado por inocente, aliás. Quem é culpado é culpado. Naquele grande dia você vai falar para o Senhor: não tive tempo. Teve sim. Você que não priorizou. Você que não priorizou, preferiu viver seu hobby com as suas vontades, com
né, com as suas necessidades carnais, mundanas, vivendo coisas mundanas, Meu Deus. agradando ao mundo e desagradando a Deus. Na Bíblia fala que quem ama o mundo e o que há no mundo desagrada a Deus, é inimigo de Deus. Isso é forte demais. Não tem como você caminhar nos dois caminhos. Ou você serve a Deus e anda com Deus e tenta agradá-lo, ou você anda no mundo. E quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Deixa eu ler algo, pastora, sobre isso, ela permite? Sim, pode ler. Livro de João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, que vai falar sobre isso que a senhora está falando nesse momento. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, anota aí, pastora, cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Gente, isso é muito forte, tá ligado? É o que a pastora está falando aqui. Cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação, soberba da vida, ostentação dos bens, soberba da vida. O que a palavra de Deus está tentando nos dizer aqui? Está tentando nos alertar. Gente, quando nós nos convertemos, Deus, né, nós somos batizados, somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. O nosso espírito, nosso nome é escrito no livro da vida, o nosso espírito está convertido, mas a nossa alma, ela necessita de uma conversão. Por quê? Porque a nossa alma, mesmo o espírito conhecendo a necessidade de Deus e se convertendo a Deus, a sua alma, ela é apaixonada por esse mundo. É por isso que as pessoas estão na igreja e elas têm tanta dificuldade de deixar de beber, deixar de fumar. Elas têm tanta dificuldade de deixar as festas, deixar de ouvir músicas, né, seculares. Ela tem tanta dificuldade de deixar de falar uma mentira. Quem falava palavrão tem dificuldade de deixar de falar palavrão. Quem fofocava tem dificuldade de deixar de fofocar. Ou seja, as pessoas elas têm muita dificuldade de largar as coisas da carne, mesmo indo para um culto, mesmo ouvindo uma palavra de Deus, mesmo saindo de um culto cheio de Deus, rapidamente, 5 minutos com o ímpio, ela volta a cometer as mesmas concupiscências da carne. Por quê? Porque ela está acostumada, o corpo dela está viciado. Foram anos da conversão, eu não sei quantos anos você demorou para se converter, tá? Mas eu demorei 25 anos para me converter ao Senhor, e o meu corpo durante 25 anos serviu às obras da carne, serviu a fazer a vontade da carne. Ei, desperta para isso que eu estou falando. Eu não estou te culpando por você ter erros, eu não estou te culpando por você ter fraquezas, não. Mas é um despertamento, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e larga alcança misericórdia. Só de você reconhecer que as suas fraquezas, que as suas fragilidades, elas são paixões da sua alma, automaticamente você já começa a entrar num processo de libertação na sua vida. Toda a sua fraqueza é uma paixão que a sua alma tem. Você não quer. Paulo vai explicar aos Coríntios sobre isso. Ele fala, cara, o bem que eu não quero, né, que eu quero fazer, esse eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse me está à porta todos os dias. Porque existia uma paixão na alma dele pelas coisas que ele sabia que não deveria fazer, que isso perturbava a alma dele. Eu sei que você passa por isso também. Não se culpe, mas comece a entender. Começa a transformar, a gente leu em Romanos, começa a transformar a sua mente, porque essas concupiscências da carne, cobiça dos olhos, né, e soberba da vida, isso faz parte de todo mundo que é apaixonado pelo mundo. E a Bíblia está dizendo aqui em João, que quem é apaixonado pelo mundo, esse não tem parte com o Pai. Isso é forte. Essa palavra é forte. Então precisa haver pelo menos, ei crente, um despertamento para você, pelo menos a necessidade, o interesse em conhecer a palavra que te liberta, você tem que ter. E se você conhece automaticamente, naquilo que você conhece, precisa trazer transformação para a sua vida. Porque a Bíblia vai dizer em Hebreus que a palavra ela é viva e eficaz, pastora. Se ela é viva e eficaz, ela tem que transformar. Se ela tem que transformar, por que não está te transformando?
Porque eu não vivo uma vida com Deus, eu vivo um hobby. Meu Deus. Porque não tem como. É igual um abismo leva um outro abismo. E cada vez que a luz na palavra de Deus diz que a vida do crente é como a luz da aurora. Que ela vai chegando até a chegar ao seu ponto principal. O seu ápice, que é o meio-dia. E é de glória em glória. Como é de abismo a abismo, cada vez a pessoa vai piorando, cada vez a pessoa que vive com Deus vai melhorando. Quem vive um hobby, ela vive alguns momentos, porque a misericórdia do Senhor é que está sobre as nossas vidas. E muitas das vezes você está achando que Deus está num mistério, num negócio contigo, mas é a misericórdia dele. Porque ele não pode negar a si mesmo. Ele disse que as misericórdias dele não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Então essas misericórdias acontecem na vida dessas pessoas que praticam um hobby, né? Que vivem uma vida superficial, que não tem tempo. Não tem tempo porque não tem planejamento, mas para as coisas do mundo tem planejamento. Planeja lá no início do ano a viagem do final do ano. Planeja todo final de semana sair com os filhos. Planeja uma série de coisas que dá prazer à carne. Ó, não estamos fazendo aqui apologia a você não viajar, a você não cuidar dos seus filhos. Não estamos fazendo nada disso. Só estamos lembrando a você que a sua prioridade é Deus. Ou a gente vive uma vida com Deus e essas demais coisas ele vai acrescentar. É o que sobra para a nossa carne. Não é o contrário. Não é o que sobra que é para Deus. Estamos vivendo o contrário. Estamos vivendo o contrário. O que sobra é para Deus. Então não tem tempo porque não planeja as coisas de Deus. É igual quando a gente fala com relação a algum evento espiritual que vai ter na igreja. Gente, nos procure. Gente, faça isso. As pessoas não se planejam. Chegam em cima da hora falando que não tem tempo. Não tem tempo porque não priorizou. Porque se priorizasse, teria tempo. Aí vive o quê? Vive um hobby com Deus. Vive um hobby. Porque quem planeja ter uma vida com Deus, investe na sua vida espiritual. Investe na sua vida espiritual com a sua família. Investe primeiro na vida espiritual. E o hobby fica em segundo plano e muitas das vezes nem tem. Quando nós nos mergulhamos na presença do Senhor e em fazer a vontade dele, as coisas vão acontecendo. Você vai sendo solicitado, você vai sendo levantado, e aí você vai tendo experiências com Deus. As pessoas precisam, elas olham para você e veem dentro de você uma pessoa que pode ajudar. E aí muitas das vezes você vai passando, você nem tem tempo para você. Mas calma, a gente vai ter eternidade. Mas também não estou fazendo apologia da gente não viajar, a gente precisa viajar, a gente precisa relaxar. Mas o que é a prioridade para a gente? É viver um hobby? É um passatempo dentro da igreja? Ou viver uma vida com Deus? Viver uma vida com Deus é viver uma vida de renúncia. Viver uma vida com Deus é priorizar o reino espiritual. Viver uma vida com Deus é ansiar cada vez mais conhecer. Viver uma vida com Deus é entender que a gente não sabe de tudo. Que a gente precisa todos os dias aprender um pouco mais. Viver uma vida com Deus é entender que a nossa libertação é diária. Que a gente não está liberto totalmente, porque se a gente tivesse liberto, o Senhor já tinha arrebatado a gente já para Ele. A gente não chegou na estatura de varão perfeito. Na Bíblia fala que se chegar na estatura de varão perfeito, é essa a nossa caminhada. Nós temos que chegar à estatura de varão perfeito. Se nós chegarmos até lá, como Enoque andou 3 anos direto com Deus e foi transladado, e como Elias também foi, porque andou direto com Deus, e quanto mais você anda com Deus, mais você quer conhecer dele. E quanto mais você conhece dele, mais você entende a necessidade que precisa dele. E você mais prioriza mais estar com ele do que fazer as vontades da sua carne. Aí você consegue sentir a presença de Deus onde quer que você esteja. Estou sentindo a presença de Deus aqui, nesse lugar. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus quando eu estou lavando a minha louça. Eu sinto a presença de Deus quando eu coloco meus filhos na escola e entrego a Deus a vida deles. Quando eu estou em oração no meu quarto. Quando eu estou saindo de casa para ir para a igreja. Quando eu vou fazer uma visita. Então nós sentimos a presença de Deus em todos os momentos. Porque não tem como, se você priorizar,
você vai sentir. Não tem como não sentir, aliás. Não tem como. Se você prioriza a vida com Deus, você vai sentir a presença dele. E sentir a presença dele é uma consequência daquilo que você crê, daquilo que você busca. Você não sente primeiro para crer. Primeiro você crê e depois você sente. Você não busca. Você busca primeiro para crer e para sentir. Você não precisa sentir primeiro para crer e buscar. Está tudo invertido, pastor. As coisas estão invertidas. E é isso que o inimigo faz na cabeça de muitas pessoas. Querem viver uma vida de hobby, querem viver uma superficialidade. E o Senhor nos chama para um compromisso. Acorda. Acorda. O Senhor quer fazer coisas tremendas através da sua vida. Através da minha vida. Através da vida do pastor. Mas se vivermos uma vida de hobby, colocando o Senhor como um passatempo, priorizando as nossas vontades, os nossos prazeres, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, a gente vai virar inimigo de Deus. Vamos estar somente na igreja por estar. Aí vamos fazer da igreja um hobby. Tem muitas pessoas que já fazem da igreja um hobby, sabe por quê? Que não conseguem mais ficar em casa. Quando? Eu não consigo mais ficar em casa dia de domingo. Já é costume, já virou costume. O hobby é costume, vira costume. A pessoa que pratica o costume, automaticamente é uma pessoa que vive um hobby, vive um passatempo. Porque na palavra de Deus diz que o Espírito Santo é uma fonte inesgotável. Ou seja, quanto mais a gente busca Deus, quanto mais a gente busca a palavra do Senhor, quanto mais a gente quer aprender, quanto mais a gente se coloca à disposição dele, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente jejua, mais a necessidade do nosso espírito se juntar a Deus. E o hobby vai ficando de lado, e a carne vai ficando de lado, e os prazeres dessa terra vai ficando em segundo plano. Ei! O Senhor quer nos levantar nessa terra. Mas precisamos tomar atitudes diferenciadas. A vida com Deus não é hobby e nunca vai ser. Nós precisamos entender essa profundidade. Nós precisamos nos colocar na posição daquilo que Deus quer, não aquilo que vamos entregar para Deus. Ou por acaso está ao contrário, é Deus que precisa da gente? Ou a gente precisa dele? Fica a pergunta aí, aliás. Quem precisa de Deus? Somos nós ou é Ele que precisa da gente? Ele nos chamou, Ele nos escolheu, Ele nos capacitou, já foi liberado, já está liberado na palavra dele. Ele já nos chamou, Ele nos escolheu, Ele nos capacitou. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, povo de exclusividade de Deus. Nós somos ministros de Deus. Nós somos a menina dos olhos do Senhor. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Isso já nós somos. Então, se somos isso, nós temos que buscá-lo. Ele já declarou que somos. Então, quem precisa dele somos nós. Sou eu e você também. Glória a Deus. Eu quero refletir com você algumas coisas aqui em relação a esse livro, a Gálatas 5, rapidamente, ligado bastante a isso que a pastora falou. Primeiro, Gálatas 5, no versículo 1, vai dizer: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixam submeter novamente a jugo de escravidão. Eu tenho falado bastante, Deus tem tocado bastante ao meu coração para falar sobre vida de escravidão. Eu quero falar para você que desceu às águas, lavado e remido no sangue do Cordeiro e tem o seu nome escrito no livro da vida, mas vive vida de escravo. Escravo de quê? Escravo de doutrinas, escravo de mentiras, escravo de vícios, escravo de manias, escravo de costumes, escravo de tanta coisa que tem te afastado de Deus. Ei, acorda. Acorda. A Bíblia está dizendo aqui que foi para a liberdade. Que liberdade é essa que a Bíblia te libertou para ficar pelo mundo fazendo o que você quiser? Não. Para a liberdade no Espírito.
Espírito Santo. A Bíblia te libertou para você fluir nas coisas do Espírito Santo, para você conhecer e prosseguir em conhecer a Deus todos os dias da sua vida, para você crescer, como a pastora acabou de falar, até chegar à estatura de varão perfeito. É para isso que o Senhor te preparou, para essa liberdade, para você ter uma liberdade com Deus, para você fazer proezas, para você, para o seu chamado florescer na terra, para você ser usado por Deus para coisas grandes. Foi para essa liberdade que Deus te chamou. Não se submeta à vida de escravidão na mão de sonhos, de projetos, de mentiras, ou até de pessoas mesmo que te submetem às vontades dela. Vai para a palavra de Deus. Analisa as coisas, eu sempre falo isso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem coisa que não me convém. Deixa eu dar uma continuidade aqui na Bíblia, para isso que eu estou falando aqui. Olha só, lá no versículo 9, a pastora vai dizer: um pouco de fermento leveda toda a massa. Fermento é forte. Aí, pastora, sabe o que acontece? Eu nem gosto, sabe, de fazer, mas meus amigos me chamam. Eu nem gosto disso, sabe? Mas meu pastor fica mandando eu fazer. Eu nem achei isso na Bíblia, mas ele manda eu fazer. Isso daí já é uma... Ah, eu nem gosto disso, pastora, mas eu não consigo largar. Misericórdia. Ah, eu nem gosto daquilo, pastora, mas não sei, sabe? Se eu não fizer, as pessoas vão ficar chateadas comigo. Ei, um pouco de fermento leveda toda a massa. Muito cuidado. Aqui, ó, a sua direção se chama Palavra de Deus. Aleluia. Ela é reta, ela é fiel, ela é perfeita, ela é santa, ela é justa. É ela que te coloca nos caminhos de Deus. E nós, como pastores, nós temos compromisso de ser exemplo de tudo que está aqui para a sua vida. E mesmo nós sendo exemplo, você tem direito de ir para a palavra e testificar, não apenas porque a pastora fala, mas ver se realmente está escrito. Por isso que nós damos os versículos aqui para você buscar. Então vai na palavra, ande na palavra, não vai igual piolho, de cabeça em cabeça, não. Entra na palavra que Deus te explica, que Deus te dá discernimento. E para terminar aqui, finalizar essa parte de liberdade, não vida de escravidão, a Bíblia vai dizer que o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, é bondade, é fidelidade. Ou seja, para essas coisas que o Senhor te chamou, para viver uma vida de fidelidade, de bondade, de amabilidade, de paciência, de alegria, de paz. Foi para essa liberdade, essa é a liberdade do Espírito Santo. Essa é a verdadeira vida com Deus, né? Essa é a vida com Deus. Não é hobby. Não é Isso hobby. não é hobby. Não é. Nós estamos falando isso aqui hoje para você porque nós vemos muitas pessoas se arrastando indo para a igreja, pastor. As pessoas já vão arrastadas. Tem pessoas que você olha assim e fala: cara, se continuar desse jeito, não aguenta mais um ano na presença de Deus. Se Jesus demorar um ano para voltar, eu não sei se vai encontrar essa pessoa É aqui. complicado, porque quando a pessoa se converte, são vários períodos que nós passamos. Né? E tem um período do desânimo, tem sim, isso é real. Há uma investida num determinado período da nossa vida espiritual para nos desanimar. Mas se você estiver alicerçado nessa rocha, você não para. E outra coisa que eu tenho que te falar nessa noite: se você tiver raiz profunda, o vento vem, a tempestade vem, balança, enverga, mas não quebra. Mas não cai. Mas o que é raiz, pastor? Explica um pouquinho sobre raiz aí pro povo aí que está nos assistindo nesse momento. Você tem que ter a sua raiz alicerçada na palavra de Deus. Você precisa ter um norte. Várias vozes traz confusão. Você precisa mirar numa pessoa que você vê, não somente pregando, mas vê a sua vida, né, e vê os frutos que ela dá, e mirar nessa pessoa e colar com ela e gerar raízes profundas na palavra de Deus, mas junto com uma pessoa. É verdade. Porque Paulo vem dizendo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não falou sede imitadores de Cristo, estou jogando tudo para Cristo, ó.
nesse negócio de jogar tudo para Cristo, não, olha para Cristo, olha para Cristo, olha para Cristo, as pessoas estão deixando de dar o seu testemunho. Por isso que muitos não estão se convertendo. Sabe por que muitas pessoas não entram na igreja? E fugindo um pouquinho do assunto da vida com Deus e com o hobby, só um pouquinho. Sabe por que muitas pessoas não estão entrando na igreja, pastor? Por quê, pastor? Porque as pessoas não, as que estão dentro da igreja não estão dando testemunho. Meu Deus. Que vergonha. E acham que e vivem, aliás, em busca do altar. Deixa eu te falar uma coisa, o altar é consequência da tua vida com Deus. O altar Jesus. é muito pouco baseado naquilo que nós temos que viver fora. Porque o altar é a consequência da sua vida com Deus, mas de verdade. De Tem verdade. gente correndo atrás de altar, pastor? Tem. O que mais tem? Porque o altar, né, deixa a pessoa em evidência. Mas Meu deixa eu te Deus. falar uma coisa. Quanto mais evidente você é, mais as pessoas vão requerer de você uma posição diferenciada. Mais as pessoas vão requerer. Até porque, né, Quanto pastor? mais é dado, mais será cobrado. Até porque a senhora falou agora a respeito de raiz. A Senhora, minha pastora. Senhora. Nada, senhora. A senhora falou agora sobre raiz. E é engraçado porque quando você joga uma semente no chão, a Bíblia diz que se a semente cair no chão, ela não morrer, não apodrecer, ela não brota. A semente, quando ela é jogada no chão, logo você joga um pouco de água, rega ela e vai regando até o seu crescimento. Se você não regar, Deus é perfeito, Ele manda a chuva e a chuva está sempre regando. Mas uma coisa importante que eu quero falar sobre isso, esse aspecto, pastora, que a senhora falou da semente, é que a semente, quando ela cai no chão e ela começa a brotar para baixo e não para cima. A primeira coisa que uma semente precisa fazer é criar raiz naquele solo. Por quê? Porque ela sabe do seu potencial, ela sabe o quanto ela vai crescer. Ela não tem dúvida que ela vai crescer. Então ela não se preocupa em se colocar em evidência, tá ligado? Quem tem raiz vive uma vida com Deus. Justamente. Primeiro desce. Ou seja, ela se descer. preocupa em quê? Ela se preocupa em enraizar. Por quê? Aí ela vai criando, ela vai crescendo para cima de acordo com a raiz que ela cria para baixo. Ela não quer uma evidência maior na parte superior da terra do que aquilo que está profundo, a raiz na profundidade possa suportar. Porque a planta, ela sabe que um vento vai derrubar ela se a raiz dela não estiver bem firmada. Qualquer vento que passar, isso acontece com muitos crentes, qualquer vento de doutrina que passa na tua frente te tira da presença de Deus, faz você trocar de igreja, faz você, não, essa igreja não presta, não, esse pastor é isso, não, não quero isso, não quero aquilo, não acho isso. É tanto crente achando tanta coisa levado por vento de doutrina. Por quê? Porque não criou raiz. Isso que a pastora falou agora é importantíssimo. Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. O tempo que você tem de evangelho, quem é uma referência de Bíblia para você? Quem é? Porque, pastor, eu vejo tanta gente falando, não, meu pastor é homem de Deus. Minha pastora é mulher de Deus. Não, fulana... Vem cá, você anda com ele? Você vai pro salão com a sua pastora? Vai. Não, cara, pastora, eu acho importantíssimo isso. Acho que toda mulher precisava ir para um salão de beleza com a sua pastora. Precisava ir um dia com ela e precisava ir um dia sem ela. No mesmo salão, tá? Vou dar uma dica pra você. Mulher, você precisa ir no mesmo salão que a sua pastora faz o cabelo. Porque salão de beleza conversa sobre tudo, né, pastora? O negócio é a pastora querer, né? Pede o endereço do salão da sua O pastora. negócio é a pastora querer, um salão de beleza, membra, né? Que a irmã, que a discípula esteja no mesmo lugar que ela, né? Sabe por que eu tô dizendo isso? Parece até uma brincadeira. Oh, Deus. Mas é o exemplo que nós, como homens e mulheres de Deus, damos. Eu não estou falando de perfeição, não. Nós erramos. Nós temos nossas fragilidades, mas o exemplo fica. Se você dá mais exemplo bom do que exemplo mau, automaticamente sua vida, suas virtudes, você vai ser reconhecido como uma pessoa boa. Você vai ser reconhecido como uma pessoa boa. Eu tenho certeza que se você for num salão que a pastora Raquel faz o cabelo, você não vai ouvir ninguém falar mal dela. Pode até falar, ela tem um defeitozinho assim, ela gosta de café, né? Toda vez que ela chega aqui, ela pede café. mesmo. Essa pastora adora pedir café, não sei por que ela gosta de tanto café.
É um direito dela de Já ser. fica todo mundo sabendo. Agora, não tô falando aqui porque é minha esposa, não, mas porque tem testemunho, tem vida com Deus. Então você precisa colar com alguém que tenha vida com Deus. Mas, pastor, como que eu vou colar com alguém que tem vida com Deus? Esquadrinha na palavra. Ah, pastor, eu vou julgar. Você julga tanta coisa. Você julga o governo, você julga a novela, você julga o presidente, você julga tanta gente, tanta coisa. Você não vai julgar a Bíblia, a vida de alguém que você vai colocar a sua vida em questão? Você não vai pelo menos pegar e olhar e falar, não, essa atitude que essa pessoa tem é de Deus. Não, essa não é de Deus. Não, essa não. Vem cá, nas quantidades de atitudes que uma pessoa tem, quantas são realmente de Deus e quantas não são? Cara, isso é racional. Meu Deus. Isso é racional, é você raciocinar. Não, para essa pessoa eu vou contar todos os meus segredos, com essa pessoa eu vou pedir orientação, com essa pessoa eu vou aprender o que é ser crente, eu vou ter vida com Deus e vou querer chegar onde essa pessoa está chegando. É na palavra. Não é só porque parece um grande homem de Deus. Parece, mas o que parece? Se você não conhece a palavra de Deus, como é que você vai dizer que uma pessoa parece, pastor? Nem Um tudo grande que homem de Deus. reluz é ouro, né? Nem tudo que reluz é ouro. Muito Na bem palavra colocado, de Deus fala pastor. sobre isso. Nem tudo que diz Senhor, Senhor, Aí em depois- teu nome eu fiz, eu aconteci, tal. Naquele grande dia o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim. Aí vós que depois vai praticais ser a enganado, iniquidade. né? Vai ser enganado por um monte de doutrina aí. A iniquidade, né, rapidinho pra gente finalizar, Finalizando. ela não é feita na frente de ninguém não, tá? A iniquidade, o pecado, ela é feita longe, porque se a pessoa que está no altar, ou a pessoa que é um oficial, pecar na tua frente, você vai se afastar dessa pessoa, você vai saber. Então a iniquidade ela é feita no oculto. Por isso que naquele grande dia, o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque Ele conhece o homem, ninguém se esconde de Deus. É verdade. Então viva uma vida com Deus, para de viver hobby, porque hobby é superficial, pode até te levar para o inferno, tá? Mas o Senhor quer ter um relacionamento contigo, comigo, e foi para isso que o Senhor nos resgatou, pastor. Amém. Uma coisa que eu ouvi essa semana, e esse é fundamental, para a gente finalizar. Para que o Senhor nos resgatou? Para que o Senhor nos salvou? Para ter um relacionamento com Ele ou para a gente não ir para o inferno? Muitas pessoas estão dentro da igreja vivendo um hobby Isso é forte. porque estão com medo de ir para o inferno. Isso é forte. Por isso que vive um hobby. Não quer ter um relacionamento com Deus. Adão estava no jardim e ele tinha relacionamento com Deus. Todos os homens de Deus, você vê de Gênesis e Apocalipse, tinham um relacionamento com Deus. Então o inferno não foi feito para você. Você não tem que temer e nem aceitar Jesus ou reconhecer o plano de redenção de Jesus na cruz para não ir para o inferno. Você tem que reconhecer o plano de Jesus, o plano de redenção de Jesus na cruz, para você ter um relacionamento com Aleluia. Ele. E isso é ter vida com Deus. Meu Deus, muito forte isso, hein, pastora? Glória a Deus. Eu espero que essa palavra tenha chegado ao seu coração, tenha atingido o objetivo daquilo pelo Amém. qual nós estamos aqui. Nós brincamos, rimos, falamos algumas coisas até engraçadas aqui, mas o objetivo maior é que a palavra de Deus chegue ao seu coração. Verdade. Que você tenha vida com Deus, que você não perca seu tempo passando tempo na igreja sem conhecer as profundezas das coisas do Espírito. Nós esperamos que você chegue à plenitude de um relacionamento com Deus que dê crescimento para a sua vida. Amém. E nós vamos responder aí os comentários no depois, porque aquilo fica difícil da gente responder. É verdade. E nós convidamos você a participar do nosso canal no YouTube, Igreja Fruto e Vida, Isso tá aí. bom? Nós vamos também estar disponibilizando lá para quem não tem Face, tem muita gente que não tem Face, nós vamos disponibilizar lá. E convidamos você para estar conosco aqui na próxima semana, participando dessa live. Todas Faça as pergunta, terças-feiras. compartilhe no seu Face, porque o seu amigo não é o meu amigo, mas eu tenho certeza que essa palavra vai edificar alguém, né? Vai trazer o esclarecimento da palavra de Deus para alguém. Por isso que a gente pede para compartilhar, não para ter um montante de visualização, mas sim para que a palavra de Deus ela venha a ser realmente, né, liberada, pregada, fazer realmente o ídolo do Senhor. E se nós temos esse recurso hoje, e temos que usar da forma correta.
E da forma correta é pregoar a palavra do Senhor, as boas novas. As boas novas do Senhor é a palavra dele. Então compartilhe, dê seu like e divulgue, porque muitas pessoas precisam ouvir os temas que estão sendo abordados aqui. Amém. Bom, Nós queremos agradecer a todo mundo aí que entrou na live, que esteve assistindo com a gente, que mandou comentários. Como a pastora falou, daqui a pouco vamos responder. Que Deus abençoe vocês. Dê uma ótima noite para vocês. Dê uma noite de descanso, de refrigério na presença do Senhor, tá? Todos vocês que entraram aí, ó. Glória a Deus. Obrigado aí por estar com a gente aí. Essa galera linda aí. Cici, que eu não falo há muito tempo, tá aí. Edson, né? Lohane, Jacira, Fernando, Beatriz, Rosicléia, Ana Cristina, Ingrid, né? Gabriel, missionária Ingrid, aí um abraço, missionária Ingrid. Paloma, Renata, que tá desde o início. Vera Lúcia aí, Marlúcia Oliveira. Muito obrigado. Cerise. Saudade, Cerise. Então, Cerise, Vitória. Missionária Ingrid. Prazer, gente. Minha irmã Mabel, glória a Deus. Carla. Beijo, te amo, Alain. Pastor Alain. Beijo, Thaís. Vitória. Thaís. Marcelo Melo. Tayane aí, Bárbara, Noé Júnior, irmão da Fafá. Glória a Deus, Noé. Alexandre. Nascimento, Cristiano Marques, Márcio Corte, gente, beijo. Beatriz, Glaucio. Vai dar pra falar todo mundo, mas beijo. A gente ama vocês, Bianca, Borges, Márcia. Gente, beijo. Uma ótima noite pra vocês, um ótimo feriado amanhã. Curta, comente. Quinta-feira temos culto. Qual é a campanha, pastora? Revestidos de poder. Revestidos de poder, quinta-feira na nossa igreja, às 19h45, uma palavra de Deus, de libertação para a sua vida espiritual. Não falte. Domingo temos um grande culto de avivamento, temos batismo na nossa igreja. Leve um parente, leve um amigo, conto com sua presença lá. Fruto! Vida. Fruto! Vida. Fruto e vida na sua vida. Fique com Deus. Uma ótima noite. Fique na paz. Fica na paz. Uhul.